Fala pessoal, tudo bom com vocês? Nesse vídeo eu vou trazer uma informação importante para vocês baseada numa notícia que saiu na CNN Brasil. Mas vamos dar início, eu vou mostrar alguns dados para vocês aqui. Por que devo investir em fundos imobiliários de galpões ainda em 2023? E por que eu estou lançando essa pergunta? Mas antes de qualquer coisa eu quero falar para vocês, isso não é nenhuma recomendação de investimentos, tá bom? Vou trazer dados para vocês, vamos analisar junto e vou trazer alguns fundos imobiliários de galpões de logísticas que com certeza, na minha humilde opinião, qualquer um poderia ou tem que analisar para ter na sua carteira de investimento. Primeiro, beleza? Qual que é a notícia que eu quero mostrar para vocês? Aqui ó, no site da CNN Brasil, tá datada do mês de setembro ainda, 14/9, fala que tem 3 empresas cadastradas no Remessa Conforme. E o que acontece com essas empresas? Elas representam 67% das encomendas enviadas ao Brasil. Por exemplo, a Shein entrou no dia 14, né? É o mesmo dado da matéria, no programa daquela isenção de encomendas. Mas tudo bem, por que eu estou falando sobre isso? Aqui, ó, a Receita Federal, o que ela falou? A Receita aqui, ó, o órgão, né, da Receita Federal, ela diz que além da Shein, tem outras 2 empresas que também são cadastradas e fazem parte desse montante, né, sobre encomendas chegadas do Brasil. Essa Synerlog e o famoso AliExpress, né? E agora a terceira que completa é a Shein, sobre as isenções de imposto sobre mercadorias até $50. Mas não só isso, por que eu estou entrando na questão disso? A gente sabe que essas empresas, quando elas trazem, né, mercadorias para o Brasil, elas vão precisar de um local para receber, para armazenar. E não só isso também, né? Para poder distribuir, principalmente perto dos grandes centros de logísticas, né? E o que acontece, ó? Nos 7 primeiros meses do ano, o que aconteceu? O Brasil, ele recebeu cerca de 123 milhões de volumes. Imagina, gente, se tudo isso chega aqui no Brasil de encomenda, precisa ter lugar para armazenar nisso, né? O foco é isso daqui, ó, 123 milhões de volumes que chegam no Brasil, tá? E para dar conta de todos esses volumes, o que a gente precisa? Precisa de galpões logísticos, né? Então, o que acontece? O Mercado Livre, a Shein, o AliExpress, a Amazon, Shopee, precisa distribuir essas mercadorias, tá? Então, um dado interessante aqui também sobre isso, ó, crescimento do e-commerce desacelera e os galpões voltam a ser disputados por setores tradicionais. Então, imagina só, tem 123 milhões de encomendas chegando no Brasil. Mas além dessas empresas precisarem de galpões logísticos para poder fazer toda essa distribuição, tem outros setores tradicionais que vão disputar também por esses galpões logísticos. Quais são esses setores? Tá? O que acontece? Ó, na matéria da CNN explica o seguinte aqui, ó, entre eles, quais são os setores? Setor farmacêutico, aqui ó, vou até grifar, automotivo e cold storage, armazéns para produtos frios, né? E também sistemas fotovoltaicos e painéis solares e agronegócio. O que o agronegócio precisa de galpões? Para fertilizantes, né? Precisa ser armazenado e isso precisa ser distribuído. Aqui diz também, ó, o comércio eletrônico exige 3 vezes mais galpões do que o varejo tradicional, baseado em lojas físicas. Esse movimento foi muito positivo para o mercado. A vacância caiu e os aluguéis aumentaram nos últimos 3 anos. Então você imagina só, né? A vacância diminuiu. Por que vacância? A gente sabe que vacância é o tanto de imóveis que tem vagos, né? Diminuiu, consequentemente, se diminuiu a vacância, tem uma procura muito, né, maior, dos imóveis e, consequentemente, se tem procura, o que acontece? Isso aqui
sobe, é natural os aluguéis. Então os fundos imobiliários vão acabar tendo contratos melhores, contratos mais caros e vão distribuir a renda. Por quê? Porque a gente sabe que os fundos imobiliários precisam e são obrigados a distribuir 95% da sua receita, né? Outro dado aqui também, ó, continuando. Lembra que essa informação é do site da CNN Brasil, tá? Aqui, ó, para investimentos, né? Ó, ele fala aqui, para investidores de fundos imobiliários, a perspectiva de analistas é positiva para os próximos meses. Ou seja, a matéria veio de janeiro até julho. Então, de tudo isso, depois que ele tem todos esses dados das 123 milhões de encomendas, o dividendo nos próximos meses, né? Ó, o que ele fala aqui, o dividendo pago aos investidores, tá aqui, ó, de fundos de galpões cresceu por causa do aumento dos aluguéis. E o preço das cotas deve o quê, ó? Subir devido ao aumento da procura. E não só isso também, né, gente? A gente sabe que isso daqui, ó, vou até escrever aqui, ó, Selic, o que está acontecendo com ela? Ela está caindo. E é natural no ciclo financeiro, quando a Selic cai, o que acontece? Isso daqui, ó, o mercado do Ibovespa tende a fazer o quê? Tende a crescer. Então, tudo que é renda variável e fixa, né, que é atrelado ao índice dos fundos imobiliários e o mercado de ações, tende a subir. E a Selic está caindo, né? Ela já caiu na última reunião do Copom agora, a 12,75. O que ele continua falando aqui, ó? Os galpões logísticos são muito sensíveis a juros e estão entre os primeiros a sentir o impacto de aumentos e reduções. Por isso, nos últimos 4 meses, os galpões já começaram a se valorizar, diz Araújo, né? O cara da matéria. 5 fundos imobiliários de galpões para analisar e investir. Então, se você não conhece nenhum desses fundos, eu vou trazer alguns dados para vocês aqui atualizado já dessa última semana de setembro, para que você possa analisar e quem sabe, se você ainda não tem na sua carteira de investimento esses fundos, você precisa analisar e correr e colocar logo eles. Por quê? Porque os fundos eles estão se valorizando. Então, primeiro deles, HGLG11, muito conhecido esse fundo. Quais são os principais indicadores dele? Cota atual, R$161. Esses dados são da data de hoje, tá, gente? Estou gravando agora na última semana de setembro, dia 25 de setembro. O HGLG ele pagou um dividendo de 9,13%. Ele está com um PVP um pouquinho acima. O que é o PVP? O preço sobre o valor patrimonial, né? A gente sabe que todo preço de ação, de fundo imobiliário que está na casa de 1, ele está sendo negociado o preço justo. Abaixo disso ele está descontado. Acima de 1, ele está um pouquinho acima do valor de mercado. Mas se tratando de fundo imobiliário de tijolo, né, que é onde tem um imóvel físico, um PVP de 0,5 acima ainda é um bom fundo a se analisar, né, comparado aos outros índices. O HGLG ele tem uma liquidez diária gigantesca, 13 milhões de reais sendo negociados por dia do HGLG. Então ele é um fundo que, se você comprar, você vai conseguir vender e comprar ele muito rápido, né? Ah, Igor, quanto que é uma liquidez diária muito boa para um fundo de tijolo? Ó, na minha opinião, fundos imobiliários que têm acima de 1 milhão, ele já é um fundo com liquidez excelente. E ele tem se valorizado 2,45% nos últimos 12 meses, tá? O HGLG. Esses são os principais índices dele. O que mais que a gente pode ver do HGLG, ó? Aqui, ele é um fundo de tijolo, como eu já falei. Ele tem uma vacância geral de 9,9% dos seus imóveis. E o último rendimento que ele pagou foi de R$ 1,10 por cota. O patrimônio dele é gigante, né? Então, todos os imóveis que ele tem 5 bilhões. Então, na minha opinião também, um fundo imobiliário que tem um valor patrimonial acima de 1 bilhão é um fundo muito estável, beleza? Continuando aqui outros dados sobre o HGLG. Olha o tanto de ativos que o... esse aqui não, vamos usar a setinha. Olha o tanto de ativo imobiliário que o HGLG ele tem. E não só isso, uma coisa importante, que ele não está focado em uma única região. Olha só, ele está em Minas,
ele está em São Paulo, ele está no Paraná, no Paraná não, em Santa Catarina, ele está no Rio de Janeiro e também aqui em cima, ó, se eu não me engano é o Pernambuco, né, acima da Bahia ali, na divisa. E o que a gente leu na matéria lá, que os centros e as regiões de Cajamar, ó, são muito procuradas e estão crescendo, ó, Cajamar e Barueri, que ele falou também, certo? Então, olha o tanto de galpões logísticos que esse fundo ele tem. E aqui também tem a distribuição por estado e a porcentagem dele. Então é um fundo que não se concentra, por exemplo, só em São Paulo, né? Outro dado interessante sobre a HGLG, ó. Eu trouxe para vocês aqui o seguinte, ó. Eu coloquei uma coisa importante aqui, ó, só os últimos 2 anos. Eu filtrei os últimos 2 anos de comparativo. O que eu peguei? CDI, nos últimos 2 anos, teve uma valorização de 24,83%, né? Se você dividir por 2, você vai saber a média aí. Claro, né? A Selic estava altíssima desde a pandemia para cá. Então, por isso que ele valorizou menos que o CDI. Mas olha só, o índice IFIX, que mede todos os fundos, ficou em 19,10%. O HGLG11 ficou acima, 19,5%. E o Ibovespa, por que teve um índice tão baixo? Porque isso daqui estava alto. Então, o que a gente sabe? Quando a Selic está alta, o índice do Ibovespa está baixo. O que está começando a acontecer agora? A Selic, né, ela está caindo aqui e o Ibovespa, o que vai acontecer? Já está subindo. Tanto é que você pode ver que as cotas das ações dos fundos imobiliários já estão se valorizando. Aqui eu trouxe rapidinho para vocês verem o histórico o histórico de dividendo do HGLG, que sempre foi um fundo estável e sempre paga nessa mesma casa. Se você me perguntar, Igor, por que esse mês aqui pagou 2,10, 2,20, aliás, e nesse outro 3,30? Sempre quando tem um pico assim de pagamento de dividendo, é porque ele teve lucro sobre alguma venda de algum imóvel, mas normalmente é valorização de cota ou venda de imóvel. Então eles têm que pegar isso daqui e distribuir aqueles 95% que a gente já conhece, né, dos fundos imobiliários. Outro fundo para a gente analisar, RBRL11, tá? Olha aqui, o valor da cota dele hoje está em 92, ele pagou um dividendo de 8,37, tá descontado, 12% descontado, tem uma liquidez grande de quase 600 mil e ele tem se valorizado também nos últimos 12 meses, beleza? Mais um dado aqui, ó, ele é um fundo de tijolo, né, claro, é um galpão logístico, tá com a vacância aqui, ó, zerada, tá tudo alugado, o último rendimento dele foi de 72 centavos, beleza? Então, um ativo de tijolo que tem uma vacância zerada é excelente, tá tudo alugado, né? Se a gente colocar aqui por região dos ativos dele, ele tá concentrado mais aonde, ó? São Paulo e Minas Gerais. Quase meio a meio, né? E se a gente pegar aqui, ó, ele tem o nome dos galpões e a porcentagem, né, desse ativo. O que é isso daqui? ABL por ativo é a área bruta locável, tá bom? Então, se a gente pegar a corzinha aqui da legenda, por exemplo, esse galpão de Hortolândia aqui, ó, ele tá com a área bruta locável de 6%. O galpão Extrema aqui, ó, tá com a área bruta locável de 16%. Tá certo? Então ele tá nessas duas regiões do Brasil. Uma coisa importante que eu quero falar sobre esse fundo aqui para vocês, né? Que a gente tem que analisar. Mercado Livre. A gente não tá falando sobre que essas empresas que fazem venda de e-commerce tudo precisam de galpões e são grandes empresas como Mercado Livre e Amazon, Shopee, né? São gigantescas. O Mercado Livre, ele aluga 36,5% dos galpões desse fundo. Aí você pensa assim, nossa, Igor, mas é uma empresa gigante, então é excelente ele ter 36% dos galpões. Tá, mas e se acontece alguma coisa com o Mercado Livre, né? Quase 40% dos galpões dele poderia tomar um calote, alguma coisa, mas o que a gente tem que saber também, por isso que a gente tem que ficar acompanhando, né? Como que tá o Mercado Livre, como que tá os inquilinos dos fundos imobiliários pagando aluguéis, né? Por enquanto, nunca teve esse tipo de calote, né? E se a gente vê aqui, ó, os detalhes, aqui fala, ó, do e-commerce, quantos por cento é? 45,6%
E-commerce aluga os galpões desse fundo, né? Ó, a farmacêutica entrando aqui, que a notícia diz que o e-commerce está dando uma desacelerada, então a indústria de farmacêutica e a automotiva estão procurando o quê? Estão procurando os galpões para alugar. Até coloquei aqui os 72 centavos para você ver como a barra ela é estável. Aí tem meses que se pagou até mais, né? Então esse fundo ele sempre paga na casa de 72 centavos o rendimento. E uma coisa interessante para a gente ver aqui também, Igor, mas será que esse fundo ele tem pago constantemente esse valor? Tá aqui ó, o dado, ó. Nos últimos 5 anos ele pagou um dividendo médio de 8,13%. E o dividendo atual esse ano está maior do que a média. Outro fundo que é muito conhecido pelas pessoas, o XP-LG11, olha o valor da cota dele, deu uma valorizada bem grande depois que a Selic começou a cair, né? Olha aqui, ó, aqui tem o dado, ó, nos últimos 12 meses subiu 13,5%, ele está um pouquinho acima do PVP, mas ainda esse 0,2 aqui é bem baixinho comparado por ser um fundo de tijolo, né? E ele pagou um dividendo, ó, nos últimos 12 meses de 8%, quase 8%, né? 7,92%. E também tem uma liquidez diária muito grande. Então é um fundo que se você comprar e for mudar de ideia, não querer mais, você compra e vende ele muito fácil. O XPLG, o que acontece também? Ó, o valor patrimonial dele, enorme, 3 bilhões, então ele tem bastante imóvel, tá com uma vacância baixa, 4,3%. Ah, Igor, qual que é uma vacância boa para fundo de tijolo, galpão logística, né? Os especialistas, né, dizem que até 15% é um número limite, assim, de vacância que você pode ter num fundo de tijolo, mas para mim, um fundo ali que está na casa de 5 ou menos, já é um fundo bom para ser investido, analisado e colocar na carteira, beleza? Além do XPLG, ó, olha os rendimentos dele, constantemente teve esse valor, mas uma coisa interessante, ó, que até janeiro de 2022 ele estava pagando menos, então o que aconteceu? Ó, ele só foi subindo de pouco em pouco o pagamento dele. Tanto é que o dividendo atual está quase 8%. Por isso que nessa média aqui, ó, ele estava menos e depois deu uma crescida. Porque na média dos últimos 5 anos ele pagou menos do que o que ele está pagando atualmente nos últimos 12 meses. Por conta de valorização também, né? O portfólio, né? Todos esses dados aqui, pessoal, se você baixar os dados gerenciais dele, os relatórios, você vê todos esses detalhes, né? Uma coisa interessante aqui, ó, o XPLG, mas aqui tá um pouquinho do que eu queria falar para vocês, ó. O Mercado Livre, de novo, também aluga um galpão logístico do XPLG. 8% de todos os imóveis da XP, o Mercado Livre, ele aluga também. Então, mais uma vez, uma empresa do segmento aí de entrega de mercadorias, né, que faz parte daqueles 123 milhões, né, de encomendas que chegaram no Brasil, tá aqui mais uma vez, ó, fazendo parte de um outro fundo. Aqui a distribuição no país do XPLG, ó, ele está presente em 1, 2, 3, 4, 5, 6 estados, né? E aqui tem a porcentagem dos imóveis que o XPLG tem. Para você ter ideia, 46%, né, tá localizado aonde? No polo do Brasil, né, em São Paulo aqui. Mas também, ó, no Pernambuco ele tem uma boa porcentagem, 21%. Então, se você ficar pensando em diversificação no caso, o XPLG, assim como o HGLG, ele também tem uma boa diversificação por estados, né? Diferente do RB RL11 que a gente viu que só está concentrado ali em Minas Gerais e São Paulo, certo? Uma coisa interessante que eu queria dar um foco aqui, ó, para vocês, além dos estados, está aqui, ó, número de locatários, 45. Então, o XPLG, o que acontece? Ele não tem contrato com poucas empresas, né? Uma chance maior de talvez uma ou duas ou três empresas dar um calote nele e dar um baque muito grande na receita. O XPLG, ele tem 45 locatários, ou seja, são 45 diferentes empresas que estão com contratos com o XPLG. Qual que é a probabilidade de um fundo desse tomar um calote assim e dar uma diferença muito grande na receita, com um número grande assim de locatórios? É menor, né? E uma coisa importante também, ó, vacância física,
4,3, que a gente já falou, mas também uma coisa importante, vacância financeira, 3,4. O que seria essa vacância financeira? É a mesma ideia da vacância física, né? Quanto maior o número de vacância física, é menos imóveis alugando. E quanto maior ou menor a vacância financeira, é o tanto de, vamos dizer assim, prejuízo ou calote ou inquilinos que atrasam o pagamento deles, né? Então essa é a vacância financeira, é muito baixa. O quarto fundo imobiliário de logística, o HSLG 11, é uma cota de R$ 96,00, base 100, pagou quase 9% de dividendo, tá descontado 7%, né? Tá 0,93 e tem uma liquidez de quase 1 milhão. E também é um fundo que tem se valorizado quase 11%, beleza? O último rendimento dele tá aqui, ó, 73 centavos. É um fundo com mais de 1 bilhão e olha isso aqui, ó, sempre se tratando de fundo de tijolo, a gente tem que olhar a vacância também. Porque quem que tem casas de aluguel, por exemplo, e não quer alugar todas as casas? Todo mundo, né? Então a mesma coisa de fundos de tijolo, quanto menor a vacância, mais imóveis que estão alugados, mais receita entrando, mais dividendos a serem pagos entre os cotistas. Aqui diz os imóveis que ele tem, se concentra em 3 estados aqui, né? São Paulo, Minas Gerais e Paraná, e tem 3 imóveis em São Paulo, né? Que é o polo do Brasil. Mais uma coisa interessante do fundo do HSLG, que o que acontece, ó, pelo fato de 80% tá no sudeste, 9% tá no sul e só 10% no norte. Uma coisa interessante, ó, 49% dos imóveis desse fundo, ó, tá num raio de 30 quilômetros de São Paulo. Então você imagina, todos aqueles 123 milhões de encomendas chegando no Brasil, tem que estar nos centros logísticos, tem que chegar nas pessoas rápido, né? Então as pessoas procuram, as pessoas não, né? As empresas procuram por esse fundo, né? O HSLG, porque todos os imóveis dele tá 50% quase, né? Tá num raio menos de 30 quilômetros de São Paulo, né? Que é onde saem todas as grandes distribuições para o país. E o último fundo, e não menos importante, que ao meu ver é um fundo que tem excelentes imóveis, eu acredito que seria uma oportunidade boa de você avaliar também isso, se você não tem ainda na carteira, colocar, é o LVBI 11, né? Por quê? Olha só, ele tem um preço de 120, quase 120 reais, né? 117,79. Olha o tanto que ele se valorizou nos últimos 12 meses, 15%. Não paga dividendos astronômicos, né? Ali na casa de quase 10, mas os fundos de tijolo normalmente estão ali na casa de 8 e pouco, 9, né? No máximo pagando. Tá com um PVP um pouquinho acima, tem uma liquidez bem grande, mas é um fundo excelente. Eu vou mostrar para vocês o porquê que o LVBI 11 é um fundo excelente. Olha só, ele tem 6 imóveis em São Paulo, Minas Gerais, Bahia e Paraná. Então ele está presente em 4 estados, tá? 6 no polo do Brasil. E uma coisa interessante aqui, ó, aqui tá todos os imóveis dele, todos os centros logísticos dele. E esse fundo também está concentrado em Cajamar, né? Que lá no comecinho da matéria a gente viu que é um dos grandes centros de polos logísticos que tem. E uma coisa interessante aqui, ó, tá num raio de 30 quilômetros de São Paulo, tá na região metropolitana de Curitiba, tá na região metropolitana de Belo Horizonte e tá na região metropolitana de Salvador. O que isso significa, Igor? Os centros logísticos dele tá próximo, ó, das capitais. Se tá próximo das capitais, as empresas elas procuram esse tipo de imóvel para estar ali, ó, rápido, para poder receber e escoar nas capitais, né? A gente sabe que o grande giro das coisas acontece nas capitais, perfeito? Aqui mostra pra gente, ó, uma coisa que eu quero trazer nessa tabela para vocês. Vacância desse fundo, olha isso daqui, 0 em todos os imóveis, ou seja, todos os centros logísticos e a área deles estão locados. Vacância financeira desse fundo, 0, tá excelente, todo mundo pagando tudo certinho. A questão aqui é dos dividendos, ó, só foi dando uma subida, manteve, depois deu uma subida de novo, sempre pagando aqui, ó, na casa de 0,79. É um fundo antigo já, né? Tanto é que tem o dado de dividendos dos últimos 5 anos e
ele sempre teve ali acima de 7%. O dividendo atual está acima da média dos últimos 5 anos. Então, pessoal, se vocês me perguntarem assim, né, Igor, vale a pena investir nesses 5 fundos? De acordo com as coisas que eu trouxe aqui para vocês, né? Vale ou não vale? Né? São fundos que são fundos bons, estão com os indicadores ótimos, e não só isso, né? Quando a gente avalia um fundo imobiliário, a gente tem que pensar o quê? A gente tem que pensar sobre qual que é a capacidade deles de locação. Tá tudo locado mesmo? Não tá? Eles são fundos bons? Aonde que eles estão localizados? Então eu espero que vocês possam analisar esses índices que eu trouxe para vocês, dar uma estudada nesses fundos, nesses galpões, né? Você já investe em fundo imobiliário de galpão logístico? Comenta aqui embaixo e eu quero saber se você tem algum desses na sua carteira. Um forte abraço, até o próximo vídeo.